Olá pessoal, sou Antônia Mauriane Lopes, enfermeira, formada pela Universidade Federal do Piauí no ano de 2013, membro do grupo de pesquisa de boas práticas de enfermagem e nutrição a pacientes com doenças inflamatórias intestinais da Universidade Federal do Piauí. No momento, eu faço doutorado nessa mesma universidade. Quero primeiro externar o quanto que fiquei lisonjeada ao receber o convite do De Brasil para participar do Maio Roxo. Obrigada, De Brasil. E sejam todos bem-vindos ao Maio Roxo Virtual, um congresso riquíssimo que este ano, devido à problemática enfrentada globalmente da Covid-19, acontece de forma virtual. Mas isso não desmerece, haja vista que é um congresso que trará informações importantíssimas das doenças inflamatórias intestinais. Por isso, não deixe de participar ativamente assistindo todas as palestras que já foram e que serão disponibilizadas durante todo esse mês de maio. E neste mês de maio, considera-se o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais no mundo, para tornar o invisível visível. E chamo a atenção de vocês não só para esse mês de maio roxo, mas para todos os meses do ano em que precisamos de energia, de força, de coragem, de entusiasmo para seguir em frente por busca de melhoria, de mais atenção, de mais conhecimento, de mais investimentos para que possamos enfrentar essas enfermidades crônicas corajosamente todos os dias. E pensando nisso, e para isso, nós vamos falar um pouco sobre a enfermagem e a qualidade de vida dos pacientes com doenças inflamatórias. Essa aula interativa em que eu preparei, em que iremos discutir a respeito do entendimento da doença, do autocontrole, do autocuidado, da inserção de práticas de enfermagem inovadoras e intervencionais que têm se mostrado efetivas para a melhoria da qualidade de vida. E assim também como falaremos da ciência da enfermagem como protagonista de um cuidado integral, sistemático, organizado a todos os pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, vamos lá? Bem, as doenças inflamatórias intestinais, compreendidas em doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, são enfermidades crônicas que acometem o trato gastrointestinal, cada uma com suas especificidades e particularidades, tendo o sintoma dor abdominal grave e a mudança no modo evacuatório como sintomas cruciais e principais na investigação do diagnóstico da doença. Infelizmente, até o momento, a doença ela não há cura e de etiologia desconhecida, as doenças inflamatórias intestinais elas são mediadas por fatores que algumas teorias consideram como desencadeantes. Dentre esses fatores, podemos destacar os fatores genéticos, os fatores ambientais, nutricionais, imunológicos e socioemocionais. Quanto à prevalência e à incidência das doenças inflamatórias intestinais no mundo, os estudos mostram que houve um aumento crescente. Acredita-se que existam cerca de 4 milhões de pessoas com doenças inflamatórias no mundo. E trazendo mais aqui para a minha realidade, da onde eu falo, a região Nordeste, um estudo de Parente em 2015 revela que houve um aumento expressivo das doenças inflamatórias intestinais no Nordeste nos últimos 30 anos. Cabe ressaltar que é uma doença, que essas doenças elas acometem tanto homens como mulheres, tendo a maior prevalência em mulheres, mas isso também depende da região geográfica em que está sendo investigado. É mais presente, é mais prevalente em países industrializados, em famílias de classe média, em pessoas brancas e entre irmãos, a sua incidência, sua prevalência ela aumenta 30 vezes mais. Quanto às manifestações intestinais, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser manifestações intestinais e manifestações extraintestinais, sendo que esta última, as manifestações extraintestinais, elas podem acontecer antes, durante e depois do diagnóstico da doença, necessitando para isso de um olhar atento, de um olhar investigativo baseado em evidência científica de todos os profissionais clínicos que atendem essa clientela, que a priori inicia-se no ambulatório.
Quanto ao tratamento medicamentoso, podemos afirmar que houve um aumento exponencial, principalmente se formos fazer uma analogia, uma análise da descoberta do tratamento da doença até a atualidade. Novos estudos, novas drogas foram testadas e têm sido implementadas para melhoria na efetividade da remissão da doença. Agora falaremos um pouco sobre a enfermagem e as doenças inflamatórias intestinais. Por ser uma doença crônica, os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles tendem a ter pensamentos, sentimentos perturbadores, que podem trazer várias repercussões para a sua vida. Repercussões essas que podem impactar na sua vida social, na sua vida familiar, como também no seu psicológico. E aí acredita-se na necessidade de um acompanhamento com informações essenciais. E essa necessidade desse acompanhamento faz com que os profissionais de enfermagem tenham uma proximidade maior a esses pacientes com doenças inflamatórias. Haja vista que ter o contato com o profissional da saúde é uma necessidade de saúde, sendo que esse contato ele pode acontecer tanto no domicílio como ambulatorial, como também durante as internações. Então, as evidências elas mostram estudos realizados por Casella Jordan em 2012 no Canadá e Amo et al. Em 2016, eles mostraram a eficiência no tratamento das doenças inflamatórias e a importância dos pacientes serem acompanhados por enfermeiros. Assim como também outros estudos mostram, o que eu mostro aí na tela, é que todos esses estudos aí presentes, eles elevam o perfil de enfermeiras e permitem que essa categoria desenvolva seu pleno potencial ao atender o paciente com doenças inflamatórias intestinais. Nós, enfermeiros, quando fazemos atendimento a vocês, pacientes com doença inflamatória, nós percebemos e compreendemos os desafios que vocês enfrentam. Desafios esses que estão relacionados aos próprios sintomas intestinais, assim também como os sintomas psicológicos. Então, de forma como um apoio, dentro de uma habilidade de aconselhamento, nós conseguimos motivar vocês de forma respeitosa, oferecemos um cuidado. Né? Porque o que se percebe, gente, é que quando vocês chegam até o serviço, principalmente o serviço público, há uma tendência de tentar tratá-los como doença autolimitada, doença de cunho crônico. E isso não deve ser visto, né? Vocês precisam ser tratados como doença a longo prazo. Então, o cuidado que é ofertado até vocês para melhoria na qualidade de vida, ele precisa ser acompanhado, precisa ser mediado a longo prazo. E aí nós, enfermeiros, nós temos essa habilidade de fazer esse acompanhamento e deixar vocês cada vez mais motivados. É por isso que sempre defendo que todo paciente com doenças inflamatórias intestinais, ele necessita de um enfermeiro. Porque tudo isso que eu falei para vocês é chamado de cuidado. E aí, esse cuidado, ele é a essência da enfermagem. Quando se atrela o cuidado ao cuidado à profissão de enfermagem, a gente percebe que esse cuidado ele está sendo incorporado dentro do próprio contexto que essas pessoas vivem e cada dia isso está sendo mais aprimorado. Quando falamos desse conceito de cuidado atrelado à profissão de enfermagem, devemos entender que esse cuidado ele vem sendo construído ao longo da história, em que cuidar é oferecer atenção, tratamento, respeito, acolhida ao ser humano, com desvelo, solicitude, diligência e zelo. E esse cuidado a pacientes com doenças inflamatórias intestinais, ele está interligado a diversas dimensões, sejam elas culturais, estéticas, éticas, educativas e científicas, pois é preciso ver esse cuidado como foco para que eu possa utilizá-lo na minha tomada de decisão enquanto profissional e isso vai fortalecer a autonomia e estimular a reflexão do meu paciente,
além também do prazer de cuidar do outro de forma sistemática e orientada. Então, podemos relacionar alguns cuidados de enfermagem ao paciente com doenças inflamatórias intestinais, em que o enfermeiro ele deve estimular o autocuidado, ele deve elaborar planos de cuidado. Esse plano ele precisa ser individualizado e feito conjuntamente com cada paciente, para que esse plano atenda às necessidades não só do paciente, mas também de todo o seu familiar. Eu preciso fazer gerenciamento de caso, assim também como ter um trabalho muito bom em equipe, tanto multidisciplinar como interdisciplinar. Preciso fazer com que o meu paciente preciso ter estratégia para que o meu paciente entenda e venha compreender o que é a doença, quais são os sintomas da doença, quais são as suas complicações. O enfermeiro também ele pode fazer cuidados com estomia, desde a demarcação do local, como também a orientação de todos os cuidados. O enfermeiro também ele acompanha esses pacientes durante os procedimentos cirúrgicos, tanto na fase pré, intra e pós-operatória. E aí nessa tela eu chamo a atenção de que eu preciso trazer também o acompanhante e o familiar desses pacientes. Eu preciso entender os desafios que essas pessoas sofrem todo dia ao cuidar de pessoas com doenças crônicas. Então, o conceito de autocuidado, ele também vale para o meu familiar, para o acompanhante. Porque só assim eu consigo fazer com que a pessoa se sinta motivada, aumente a sua autoestima, uma vez em que, quando você tem o apoio da família, há uma melhor efetividade no entendimento da doença e nas ações que precisam ser realizadas para a melhoria da qualidade de vida. E a enfermagem, ela cuida atentamente das necessidades do mundo em transformação. E aí, quando eu tenho um enfermeiro que possui práticas avançadas em doenças inflamatórias intestinais, o serviço ele só tende a ganhar. Não só o serviço, como também toda a clientela que é assistida. Então, a esse enfermeiro é dada a incumbência dele fazer a inserção de práticas avançadas com utilizar modelos gerenciais, modelos assistenciais. E um modelo muito difundido fora, que tem bastante aceitação, tanto dos gestores como da própria clientela que é assistida, é o que chamamos de gerenciamento de caso, que nada mais é do que um modelo de assistência em que utiliza a colaboração de processos, em que eu, como enfermeiro, eu vou avaliar, eu vou planejar, eu vou coordenar todo o cuidado que vai ser dado àquele meu paciente a longo prazo. E aí é justamente neste momento de gerenciamento de caso que o enfermeiro ele se torna advogado do paciente. E no momento em que eu tenho uma pessoa para me defender, para me orientar, eu estou tornando esses pacientes autônomos. E a autonomia é uma competência que tem se mostrado bastante efetiva na efetividade e da melhoria da qualidade de vida dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Agora falaremos um pouco sobre a qualidade de vida dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E aí eu pergunto, como está a sua qualidade de vida hoje? As evidências científicas, né, os estudos, eles mostram nos seus resultados que há uma qualidade de vida prejudicada nesses pacientes com doenças inflamatórias intestinais, sendo que os fatores que estão mais relacionados com a qualidade de vida regular, má, estão relacionados aos fatores emocionais, aos fatores sociais, como também os fatores da própria doença, né, os fatores físicos. Então, quando se fala em qualidade de vida, eu sempre gosto de mostrar essa imagem de autoria própria em que mostra-se um paciente com doença de Crohn, com doença inflamatória intestinal, perdão, em que ele vê o mundo, né, como uma escada. A nossa vida é realmente assim, nós precisamos a cada dia ter conquista, subir degraus para que consigamos chegar aos nossos objetivos. Então, por ser uma doença crônica que tem bastante acometimento, essas pessoas elas tendem a, de certa forma, ficarem desmotivadas. E aí, de repente, eu preciso de uma pessoa que a motive. Ei, motive-se!
E aí, a partir dessa frase de outras intervenções, assim também como o próprio entendimento da doença, você começa a perceber que aqueles degraus, eles precisam realmente ser alcançados. E aí você começa a ir além, você começa a entender que é preciso tornar-se, que é preciso ser e pertencer. E aí, de repente, você passa a ser uma pessoa feliz. Né? Então, por essa imagem, a gente pode sim afirmar que é possível sim ter qualidade de vida, mesmo vivendo com doenças inflamatórias intestinais. E aí, quando você vem para as evidências científicas, você vê que há um aumento no impacto da qualidade de vida nesses estudos, né? Tanto na fase qualitativa como na abordagem quantitativa, estudam muito isso, sobre a qualidade de vida de vocês. E aí um exemplo que eu trago é um estudo realizado pela Associação ABCD em 2017, em que entrevistou mais ou menos 4.475 pacientes com doenças inflamatórias intestinais e 80% desses pacientes afirmaram que a sua qualidade de vida ela é afetada pela doença mesmo na fase de remissão da doença. Então, quando se vai analisar, gente, qualidade de vida, é importante que tenhamos um conceito bem amplo na nossa mente do que vinha a ser qualidade de vida. Eu preciso entender que ela trata da subjetividade da condição humana, em que ele vai estar relacionado a vários aspectos, seja aspectos físicos, psicológicos, social, cultural e espiritual. Mas tudo isso, ele vai mudar como você interpreta a sua qualidade de vida, né? Como é que você vê, como é que você vê a sua própria qualidade de vida? Porque isso tudo ele pode mudar de figura quando você passa a entender essa frase. Porque a qualidade de vida, gente, ela não pode ser vista somente como bem-estar da saúde. Ela precisa ser vista como um juízo social e que está interligada por fatores emocionais, por fatores subjetivos, tais como prazer, bem-estar, felicidade, amor, realização pessoal, profissional, quais objetivos que precisam ser seguidos, quais as metas que eu quero alcançar, assim também como a sua satisfação, a satisfação das necessidades básicas de saúde, das necessidades básicas de saúde, assim também a satisfação das necessidades de cunho de desenvolvimento emocional, porque eu preciso sim amadurecer o eu preciso ter o controle das minhas emoções para que eu tenha uma garantia da melhoria da minha qualidade de vida. E aí, só trazendo mais um conceito, né? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a qualidade de vida, ela nada mais é do que o discernimento do indivíduo sobre a categoria na vida, no ambiente da cultura e de seus valores, em que a qualidade de vida, ela visa querer viver harmoniosamente bem, embora existam alguns fatores que são considerados perturbadores, né? Dentre esses fatores, a gente tem a questão da idade. Sabe-se que os pacientes por as doenças inflamatórias ser uma doença de fase adulta, acomete muito as pessoas nessa fase e é justamente nesse período em que as pessoas estão se definindo, mesmo como ser, definindo uma vida profissional, uma vida profissional, ela acomete bastante essa classe. Outro fator também relacionado é a questão do sexo. Os estudos mostram que as pacientes mulheres com doenças inflamatórias intestinais, elas têm uma tendência maior a vir desenvolver ansiedade, depressão. Outro fator é a questão da escolaridade. Os pacientes que possuem um alto grau de nível de conhecimento, de estudo, eles tendem a ter uma qualidade de vida satisfatória quando comparado àquelas pessoas que não estudaram ou que estudaram pouco. Outro fator também são os problemas emocionais. E aí eu destaco também um fator muito importante que precisa ser avaliado e que teve um impacto negativo no estudo realizado por Barros em 2016, mostrando que a sexualidade ela impacta de forma negativa na qualidade de vida das pessoas que vivem com doenças inflamatórias intestinais. Então precisamos entender que ter qualidade de vida é ir além,
é aspirar valores, é enfrentar os determinantes e condicionantes, é ser multidimensional, é usar da inteligência e ver quais são os pontos importantes que defrutam o seu bel prazer diário. Porque os fatores perturbadores, eles existem, mas eu preciso ter esse entendimento de que é preciso ousar, é preciso ir além. E aí, como dicas e estratégias ativas, eu, enquanto enfermeira, eu digo para vocês que vocês pacientes com doenças inflamatórias intestinais, é necessário que vocês sempre elogiem, encorajem-se, busque apoio, seja resiliente, tenha uma autogestão, tenha uma autoconfiança, desenvolva um autocuidado, eduque-se frente aos sintomas da doença e alguns sintomas que podem interferir no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Toda vez que eu vou falar sobre qualidade de vida, eu lembro de uma reportagem que eu li na revista Foco, da Associação ABCD, em que era um paciente com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, recém-formado engenheiro, e ele, em uma frase, ele tenta fazer uma relação do que é a doença de Crohn para ele. E aí ele diz que ter doença de Crohn, ele analisa como surfar, né? Em que você precisa analisar que as ondas elas vão chegando e você precisa analisar o tamanho dessas ondas e as tempestades que essas ondas vêm, para você poder saber se vai encará-la. E ter doença de Crohn é como um mar em que ele precisa ser respeitado. Eu preciso saber a hora em que eu preciso ir e preciso também saber a hora em que eu preciso ficar parado. Assim também como eu preciso saber que eu não posso desistir nunca. E aí umas dicas que eu trago para o enfermeiro que assiste esses pacientes com doenças inflamatórias é que a priori você deve se utilizar da entrevista motivacional, em que eu preciso trazer mais próximo esse paciente, eu preciso oferecer um apoio, eu preciso ajudá-lo, eu preciso fazer com que ele reflita. É necessário que eu dê autonomia, que esse paciente se sinta autônomo. Preciso desenvolver orientações benéficas e essenciais para que ele entenda o autocuidado e assim também fazer com que esse paciente se sinta satisfeito. Eu preciso perguntar todo dia como esse paciente está. E aí, como referência de dicas de leitura, eu deixo para vocês aqui nessa imagem uma cartilha feita pelo GDIB, o Grupo de Pesquisa de Doenças Inflamatórias do Brasil, que é sobre a enfermagem e doença inflamatória intestinal. É um projeto riquíssimo, muito bonito, o qual eu fiz parte. Então, eu aconselho a leitura de todos vocês. Vocês encontram facilmente no site do GDIB. E aqui algumas referências da aula que podem ser vistas posteriormente. E finalizo por aqui. Espero que tenha contribuído bastante com algumas informações pertinentes para a vida de vocês. Reforçando mais ainda que foi um prazer estar participando desse congresso. E envio um abraço virtual. Tchau!